Oi, pessoal, tudo bem? Letes tá aqui. Estou aguardando o nosso amigo responder. Opa, oi, tia. Oi, Maia, Bah! Oi! tudo bem? Tudo e você? Nossa, até a gente tá um pouco antes do tempo, né? Ontem eu acabei demorando para conseguir entrar, e aí falei, bom, já vou entrar antes dessa vez. Não, tranquilo, certo. A gente já vai esperando o pessoal chegando aí também, tá tudo tranquilo. Exato! Olha quem tá aqui, a Let's tá aqui. Olha aí, Você viu, né? todo mundo, né? Toda a galera toda agora aí que a gente Né? conhece. Não, mas a gente não vai falar desse assunto, viu, Lé? Oi, Anderson, tudo bem? Carol, Fábio, show de bola. Já vou divulgar também nas minhas redes aqui, para os amigos meus entrarem. Divulgue para a sua audiência da A, região sul desse país. a grande audiência, né? Influenciador, Muito micro-influenciador, micro influencer. do micro, micro do micro do micro. E aí, como é Micro que do tá? Tudo micro. certo? É, eu também tô bem micro do micro do micro. Mas enfim, até vamos ver como é que vai repercutir aí. O assunto é mais técnico, né? Vamos dizer assim. Com certeza, ó, o Leonardo entrou aí, amigo meu, que trabalha comigo também aqui. Oi, Léo, tudo bem? O pessoal vai entrando por aí também. É, não, e aí a gente tem que aproveitar, independente do, né, a ideia é trocar, o ponto principal é trocar ideias sobre o assunto, né, e a gente Ah, é, depois fica aqui compartilhar. gravado para quem quiser assistir depois. Não, acho que assim, tem muita oferta de live no momento, né? Tem muito conteúdo bacana para assistir, então acho que o legal é deixar mesmo aí salvo para depois o pessoal poder assistir. E aí eu Uhum. queria te agradecer por ter aceitado os convite de falar sobre local SEO, que é um negócio que eu aprendi muito com você e que exatamente por aprender muito com você, eu quis te chamar aqui. Oi, AC, oi, Marcelo, tudo bem? Só tô dando um oi pro meu pessoal aí, né? Tem que honrar quem tá presente. Enfim, Com certeza. então eu queria agradecer, dizer que, pô, aprendi pra caramba com você, então por isso eu queria que você compartilhasse aqui um pouco sobre Uhum. isso. Legal. E aí, bom, tem uma galera, acho que é uma galera sua aí entrando. É, o Gelé Você chegou aí, poderia amigo meu. você poderia se apresentar? Claro, com certeza. Primeiro agradeço o convite, obrigado, Maia, pelo convite, a gente trocar essa ideia. Né, também, quando a gente trabalhou em conjunto também, aprendi bastante contigo, ainda mais pelo breve tempo que a gente Aham. trabalhou em conjunto, mas aprendi bastante contigo também, agradeço bastante o convite. E aí o Gelé está chegando aí também, que é um amigo meu que trabalhou comigo em outros projetos, e, Legal. e apresentar um pouco então sobre o que eu faço por aqui no Sul. Então, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu trabalhei com a Maia em uns projetos aí em São Paulo, e dentro dessa loucura aí de trabalho que a gente vem executando por aqui, no Sul aqui a gente tem um coletivo de comunicação que a gente conecta vários profissionais de diversas áreas para executar diversos projetos. Então, chega uma demanda X, por exemplo, a gente vai lá e se junta, esse time se junta, um time específico se junta para entregar aquele projeto. E foi desses projetos que eu conheci a Maia, então, que eu executei junto com ela um breve tempo, o que foi super legal, porque de lá saiu essa amizade e essa conversa que a gente vem tendo aqui, né? E várias trocas de ideias nesse período de Uhum. breve tempo de trabalho. Então, eu estou baseado aqui no Sul, né? A gente fica aqui próximo a Porto Alegre, a gente executa bastante projetos espalhados pelo Brasil, e bem nessa lógica de montagem de times e de montagem de coisas específicas para atender determinadas frentes, coisas novas, coisas que estão acontecendo, coisas que já são mais antigas no digital e etc. Então, Mas é digital, né? Só para pontuar.
o coletivo faz projetos digitais. Exato, Tá. todo o nosso background de trabalho é digital, né? Eu sempre trabalhei com digital, desde, sei lá, 2006, 2005, sempre trabalhei com digital. Trabalhei bastante tempo dentro de marcas, então eu sempre estava do outro lado da mesa, né? Não de uma agência atendendo, mas sim de uma marca solicitando para agências. E aí, nesse período todo aí que eu trabalhei dentro de várias marcas, que eu fui passando principalmente de calçado, de moda, né, que aqui no Sul é muito forte a questão do calçado. Verdade. Muito desse tempo eu passei do outro lado da mesa e olhando a execução das agências e tendo vários problemas, diversos problemas com agências. Aí foi nesse bolo todo aí que a gente abriu o coletivo, né, nesse sentido de não confrontar com as agências, mas trabalhar em conjunto, pelo menos tentar mudar essa forma de trabalhar, né, onde a gente trabalha por projeto, trabalha por time específico e etc. Então, esse é mais o background, e sim, o coletivo ele é 99% digital, né, os serviços que ele presta. Existem alguns projetos que são um pouco fora do digital, mas ele tem total ligação com o digital, que é o caso do Local SEO, né, o Local SEO, ou SEO, como, né, querem falar, né, ele tem justamente essa mescla, né, que é uma coisa offline, mas que ele depende totalmente do online, né, do Isso, digital. porque... Então, beleza. Finalizamos as apresentações. Gente, o cara é foda. Foda. E aí, o que que acontece? Por que que surgiu esse assunto de fazer uma live sobre isso para compartilhar um pouco mais esse conhecimento? Porque até então a gente vinha de um universo corporativo offline que incorporou o digital, né? E aí criaram esses departamentos lá dentro, tudo bem separadinho, assim, a verba do digital, a verba do não sei o quê, e aí aos poucos aumentando a verba do digital, né? Quando chegou no local, deu tilt geral, tá? Então, assim, tem a galera que está passando pelo processo de transformação e que já rompeu essa barreira on e off, e é tudo uma coisa só, porque para o cliente não tem mais essa barreira, mas tem muita empresa que ainda é total departamentalizado, né? E a loja tem a verba dela, o budget dela, enfim, o marketing tem o budget dele e é bem direcionado assim para anúncio, campanha e etc. E aí, quando a gente começa a falar de uma estratégia de local SEO, primeiro você não sabe de onde sai essa verba. Porque se ele é um SEO para o físico, então, quer dizer, antes o SEO era a verba do digital, agora um SEO, quer dizer, sai da onde? E quem é o pai, a mãe, sei lá, o dono desse projeto aí dentro da empresa? Porque até compartilhando com o pessoal que agora a gente está trabalhando, né, em outro projeto, numa empresa grande que tem muitas lojas físicas, e não, ficou um impasse, assim, de quem que é isso? Quem que cuida disso, né? Quanto que a gente destina de verba para isso? E aí, então, eu queria que você explicasse um pouco como você enxerga isso, enfim, e falasse um pouco sobre essa tendência e essas estratégias para local. Legal. Não, então, hoje essa discussão de quem paga essa conta, né, ela é presente em vários trabalhos que a gente faz, principalmente de local SEO específico, porque o que de fato é o local SEO, né, como definição mais metodológica, entre aspas, né? Ele é o processo esse de otimizar esse espaço físico, né, otimização desse espaço no digital para gerar interações para a marca. Então, basicamente, esse trabalho de local SEO é um trabalho de otimização que já veio da história do SEO, de otimizar as páginas, de, né, se criar estratégias de SEO para ranquear melhor em mecanismo de buscas e etc. Então ele acopla ao SEO tradicional o local SEO, que ele é responder aquela dor do empresário de, bom, eu preciso transformar o meu local físico em digital ao mesmo tempo, né? Então, o local SEO ele tem essa veia que é digitalizar aquele espaço físico, né, numa forma de trabalhar o SEO, posicionamento organicamente, né, tu tirar resultados orgânicos daquele teu posicionamento,
E para isso existem N plataformas. Então, Tá. aqui no Brasil, quando a gente pensa em local SEO ou local SEO, a gente pensa diretamente no Google My Business, no Google Meu Negócio, né? Que ele tem uma agressividade muito grande aqui no Brasil de trabalho, é uma das principais plataformas. Porém, o Google, o local SEO, ele permeia por várias plataformas, né? O Google Meu Negócio é uma delas, mas tem o Bing, né? Tem o Google Tá. Maps, tu tem o TripAdvisor, tu tem o Help, por exemplo, lá de fora. Então, existem. O local SEO ele não significa só o Google Meu Negócio. Ah, Ele, legal. Boa ele, colocação, porque assim, na minha cabeça, as estratégias de SEO, por mais que elas estejam focadas em buscadores em geral, como a gente usa muito o Google aqui, basicamente a gente não fala, não verbaliza isso, mas basicamente a gente fala SEO e automaticamente já pensa em Google, né? Em tudo que vai fazer lá dentro. Então, no local, eu tenho um pouco mais de abertura, ainda mais você falou do TripAdvisor, e aí eu fiquei aqui pensando, dependendo do segmento, é ultra relevante, né? exato, exato. Então, se a gente, por exemplo, a gente trabalha no coletivo com um projeto que são parques, né? Parques de diversão, e esses parques, é justamente isso. O TripAdvisor, ele é até mais relevante que, por exemplo, o Google Meu Negócio, mas na essência, ele é um local SEO. O trabalho é de fato esse, é o local SEO. O que compõe um local SEO na engrenagem de funcionamento do local SEO? Ele combina os dois fatores que a gente vinha conversando antes dessa revolução. Ele combina o fator do SEO tradicional, que é aquele link building, né, otimizações de código, a gente trabalhar lá todas essas questões tradicionais do SEO, que já vem desde o início da internet. Então, ela é uma combinação disso com sinais locais, que são local scenes, por exemplo, né, que é Tá. o que seria isso? Seria o review, reviews das pessoas, seriam citações das pessoas sobre aquele local que ela visitou, seria a combinação das fotos que os usuários fazem upload para o Google Meu Negócio, para o TripAdvisor. Então, o local SEO ele é uma combinação de o tradicional, o SEO tradicional, de Aham. código. Então, quando a gente, por exemplo, nesse projeto que a gente está trabalhando em conjunto agora, mas a gente tem ações tradicionais de SEO, onde a gente vai ter que olhar para código de site, alterar código de site, otimizar ele para busca, mas ao mesmo tempo vão ter todos esses trabalhos de sinais locais, né? Por O que que exemplo, são esses sinais locais? esses sinais locais são, por exemplo, incentivar reviews de usuários, né? Tá. Por exemplo, a gente tem um espaço físico X e esse usuário que chega até esse espaço físico X, a gente incentivar ele a fazer reviews daquele local, né? A gente ter um trabalho constante de engajamento com essas pessoas que fazem os reviews, que prestam seu tempo para isso, né? Para fazer um review, eu gostei, eu não gostei daquele local, o atendimento é bom, o atendimento é ruim. Então, esses sinais que são tradicionalmente do espaço físico para o digital, ele compõe aquele SEO tradicional, né, que é o tradicional do digital, que é questão de código, questão de toda essa construção do SEO tradicional. Então, a mistura desses sinais, do sinal que chega para o Google ou para essa ferramenta de busca, os sinais físicos, né? Então, eu sou um usuário, eu fui até aquele restaurante X, tirei foto daquele prato e fiz o upload para o TripAdvisor ou para o Google Meu Negócio. Isso é um sinal que, que essa ferramenta de local reconhece. E ela constrói em conjunto com o SEO tradicional, né? Que é códigos e etc. Então, Tá. se a gente agora faz uma lupa, por exemplo, para o Google Meu Negócio, que é a plataforma do Brasil que ela é mais, né, utilizada, todo mundo pensa nela, né? Até eu sou usuário de Android, por exemplo, e eu sei que tu é usuário de iOS ou de Android? De iOS. Eu não sei se quando tu visita algum local físico aparece para ti depois, faça um review desse local ou não. Não aparece para ti um bullet na tela? Não, eu também acho que não visito tantos locais. Ultimamente não estou visitando nenhum local, deve ser por isso.
Não, Não é isso uma até é um ponto área. importante para a gente conectar, mas, por exemplo, no Android, no sistema Android, qualquer local que tu visita, quando tu sai desse local, ele aparece um bullet na tela, assim, dizendo, ó, avalie esse local, o que que você achou? Porque o Ah, Android é do Google, então ele tem toda essa tecnologia. E tá, não aí, aparece isso, não. Mas eu e acho que aí já, talvez possa ter alguma coisa também de configuração que você faz. Você não quer. Não sei, eu sempre dou uma restringida no que eu Uhum. quero que fique disponível para visualização. Enfim, pode ser por causa disso, então. Também pode ser sim. Mas já conectando com esse assunto de que, ó, ultimamente eu não estou visitando muitos locais, né? E é um assunto que até bastante gente me pergunta assim, no momento que eu começo a comentar, ou surge alguma roda de amigos esse assunto sobre local SEO, todo mundo fala assim, cara, mas qual que é a lógica de fazer um trabalho desse nesse momento, onde todas as lojas estão fechadas? Né? Por que que eu vou me preocupar com um trabalho desse gênero se eu não posso levar as pessoas para a loja nesse momento? Né, para loja física. Aham. Aí que tá, quando a gente entende a composição do Google Meu Negócio, né, olhando específico para o meu negócio agora, mas para qualquer outro local SEO, a, a, o método, a metodologia que ele usa, a metodologia que ele vai entregar para o usuário, ele não é somente aquela questão do local físico, mas ele vai entregar aquela interação com aquela marca, né, naquele Uhum. espaço. Então, se a gente olha, por exemplo, para o Google Meu Negócio, organicamente é uma das melhores posições. Né? Hoje, se tu pesquisa no Google, por exemplo, pizzarias próximas a mim, é, o resultado do Google Meu Negócio vai aparecer na direita, né, ou no mobile na parte superior, de forma orgânica, o que era antigamente o SEO tradicional, tu ranquear como o primeiro da pesquisa. Né? Uhum. Então, o que acontece? No momento que tu aparece como primeiro organicamente, obviamente o local vai aparecer como primeiro, né? A tua pizzaria X, ou eu sou proprietário do Parque Y, mas o que vai estar aparecendo ali é a marca, é o review sobre a marca, né? Aí começa a abrir várias possibilidades que, no momento que a gente começa a ter um trabalho de local SEO bem estruturado, ou seja, segue todas as regras que por exemplo, o Google Meu Negócio determina, o TripAdvisor determina, tu começa a seguir os guidelines das plataformas. O Google Meu Negócio, por exemplo, ele além dos botões de como chegar até o local, ele tem botões de entre em contato via telefone, Uhum. baixe o nosso catálogo, veja os nossos produtos, né, clique aqui, acesse o nosso site. Então, ele não é restringido somente a levar até o espaço físico. A pessoa Uhum. pode, né, conectar, falar com a marca, entrar no site. Então, a gente tem N números aqui do próprio pesquisa do Google, da Moz, que é específica em SEO, a plataforma Moz, que mostram o crescimento de acessos ao site depois que teve um trabalho de SEO, né? Tá. Entendeu? E De aí, SEO local. uma coisa enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, é que eu tenho esse mindset de quem está dentro da empresa, e ainda, né, como eu sou digital e-commerce, eu sempre sou barrada no baile, nunca tenho dinheiro, aquela coisa toda. E comecei a pensar que, lógico, mais com uma visão voltada para o mercado de moda, tá? É, que é uma puta de uma ferramenta para você divulgar as campanhas que estão acontecendo dentro da loja física, né? Quer dizer, possibilitou que a vitrine da loja migrasse para o buscador, né? E que você reproduza a campanha que você faz mesmo, que você faz para aplicar na vitrine, reproduzir e postar em forma de foto ali. E até algumas coisas que eu acho interessantes, assim, que o meu negócio principalmente fornece, são as palavras-chave, né, associadas a pessoa chegar até a sua marca. Então, às vezes, você nem imagina como que eles chegam e aí você descobre que um produto seu é extremamente relevante, você não fazia campanha ou não achava nada dele,
e ele acaba sendo o produto que mais traz busca ou rota traçada para ir até a loja, esse tipo de Perfeito. coisa, né? E até fazendo esse paralelo entre o mundo físico e o próprio Google Meu Negócio, o Google Meu Negócio ele vem constantemente evoluindo a plataforma em si. Então, se a gente pega o Google Meu Negócio há um ano atrás, as funcionalidades dele, pelo menos aqui para o Brasil, elas ampliaram muito, muito. Então, a gente tem desde publicação que o proprietário da loja pode fazer no Google Meu Negócio. Então, eu posso subir foto da minha fachada, do interior, da 360 da minha loja, eu posso munir aquela plataforma de informação. Porém, eles vêm liberando, aí de 6 meses para cá, funcionalidades de fazer posts. Então, ele começa a virar uma rede social onde a gente pode fazer post. Né? Agora, quando entrou o Covid, ele liberou uma funcionalidade de tu falar sobre o Covid, né? De tu fazer uma postagem específica sobre isso, né? De tu adicionar, por exemplo, ao invés de tu mudar os horários todos de funcionamento da loja, tu pode colocar uma função temporariamente fechado, entre em contato Isso via é verdade. telefone. Uhum. Então o Google ele começa a liberar tecnologias até de, por exemplo, ajuda a empresas locais de teleentrega, de adicionar já o botão para o iFood direto no Google Meu Negócio. Então, ele começa a ajudar também nas ideias de retirada no local, por exemplo, tu trabalha com um projeto no Benfeitoria, que é uma plataforma de crowdfunding, trabalha com Benfeitoria, tu pode fazer uma ligação direta entre o Google Meu Negócio e o próprio crowdfunding. A pessoa clica lá e já cai direto naquela página. Então, o Google Meu Negócio está se tornando cada vez mais, além de uma entrega local, né, de espaço físico local, ele está começando a se tornar uma rede social. Porque. Fale. Não, uma rede social é um puta veículo de mídia ainda subutilizado, né? Que assim, acho que o principal da gente ter essa conversa aqui é que eu entendo que a ferramenta é subutilizada, que a estratégia é pouco conhecida, muitas empresas não têm uma estratégia, né, de local. E aí, por enquanto, dá para você fazer coisas incríveis, porque como quase ninguém está fazendo, então, maravilha, né? Você tem aí uma possibilidade de mídia ferrada. Exato, e aí, como a gente está falando de Google, né, que é a maior rede de pesquisa do mundo, no Brasil, a gente tem eu não sei corretamente 100% a porcentagem de quantos Androids são utilizados no Brasil, mas eu sei que ele é 60%, 70% a mais que iOS. Né? Então a gente está falando de Android, sistema Google, a gente está falando do Google, que é a principal rede de pesquisa do mundo, a gente está falando do YouTube, que é a segunda rede maior de pesquisa do mundo, que também é do Google. Isso tudo entrelaçado à criação do teu perfil, né, como pessoa, né, colhendo esses sinais, a entrega do Google ela vai ser muito relevante. Né? Então, se ali dentro dessa plataforma, onde ela é gratuita de se usar, ela não tem custos, né, e tu simplesmente seguir os guidelines, seguir as lógicas que a própria plataforma libera de trabalho de SEO, tu vai posicionar. Então, tu vai posicionar bem numa busca, tu vai posicionar bem num trabalho de SEO, fazendo coisas mínimas, né, com baixo custo de produção de conteúdo, com nenhum investimento de mídia. Então, basicamente, não precisa fazer investimento de mídia. Né? E aí, por exemplo, uma coisa que é muito interessante da própria funcionalidade do Google Meu Negócio, falando específico agora do Google Meu Negócio, que para o Brasil é o que hoje, né, ninguém trabalha, como tu comentou, ninguém tem essa estratégia, pouquíssimas empresas olham para essa plataforma como uma plataforma estratégica. E o que acontece? Na construção dessa plataforma, que é o Google Meu Negócio, eles já estão construindo ela, falando agora na parte técnica já de SEO. Tá. Tudo isso que ela constrói, ela já constrói preparando para mecanismos de busca por voz. Né? Então, Verdade. então, no momento que, por exemplo, a gente olha lá o guideline de como a gente vai trabalhar uma rede de franquias que tem mais de 400 lojas no Brasil dentro do Google Meu Negócio. Né? Como ela vai se tornar relevante numa busca local. Eu, por exemplo, aqui estou no Rio Grande do Sul,
e eu pesquisar marca X, e vai aparecer aquela franquia aqui próxima à minha região. Né? E tu em São Paulo, que também vai pesquisar a marca X e uma franquia aí próxima. Então, isso tudo, o Google tem um mecanismo, né, excelente, isso não tem nem como discutir. É. Mas a questão da questão técnica deles de gerenciamento, de SEO, de munir de informações a plataforma, é muito robusta e é gratuita. Isso que é o mais interessante. É gratuita, todo mundo pode fazer, obviamente, né, se dedicando, aprendendo, mas ela tem N funcionalidades que fogem um pouco desse painel tradicional, que você vai acessar lá, vai subir uma foto ou outra, que são mecanismos que aí a gente começa a linkar aquilo que eu comentei no início, que é o SEO tradicional, onde a gente vai depender de programador, vai depender de uma conexão entre o site e o próprio Google Meu Negócio, e coisas de sinais locais, que são reviews. A gente tem, por exemplo, um sistema de saque robusto ou de consumer success, de relacionamento, né, para estar ali respondendo logo aquele review, né, seja negativo, seja positivo. O Google liberou aí faz uns 2 ou 3 meses a possibilidade de as pessoas mandarem mensagem diretamente para a empresa, né, tipo um WhatsApp do próprio Google. Olha, que legal. Isso já tem integração com as ferramentas de saque? Ou tem que ser feito separado? Eu já vi uma ferramenta de saque de respostas que já tá, que une, né, todos esses saques de todos os lugares, que já aceita, já tem a conexão via API com o Google Meu Negócio. Tá. Então ela já começou a entrar dentro das grandes plataformas. Né? Eu sei que o RD, se não me engano, o RD Station ela tem conexão já com o API do Google Meu Negócio. Acho que E aí, tá integrando com a Zendesk, eu acho que eu ouvi alguma coisa assim, e porque, né, se a gente falando, tendo uma conta, tendo um lugar físico, ok, agora tendo que nem esse projeto que a gente está 200 estabelecimentos para gerenciar na unha, aí precisa de uma ferramenta, né? Então, assim, mas até que achei que os valores estão bem ok por enquanto. exatamente. Então, se a gente pega, até por experiência própria, dentro dos Google Meu Negócio que a gente já trabalha, se a gente pega, faz um comparativo bem simples e rápido, como a gente tem bastante trabalho também com redes sociais, Instagram, Facebook, a tua taxa de conversão ela é muito alta dentro de um Google Meu Negócio, comparado ao investimento. Ou seja, o Google Meu Negócio ele não tem um algoritmo, não existe um algoritmo lá falando, eu vou mostrar esse conteúdo agora, não vou mostrar esse conteúdo agora. Ele apresenta pela uma intenção de busca do usuário. Né? Então, ele só vai apresentar para o usuário no momento que ele tem uma intenção. A intenção do usuário pode ser uma intenção informativa, por exemplo, como eu faço um café. Né? Ela pode ser uma intenção de transação, comprar um filtro de café, por exemplo. E ela vai ter uma outra intenção, que é uma intenção de navegação, de cafeterias próximas a mim, por exemplo. Então, quando a pessoa ela tem essa intenção para a rede social, que é para a rede Google, na verdade, que ela é uma rede que agora se transformou numa rede social, a pessoa já está predisposta a fazer aquilo. Né? Então, ela não está simplesmente rolando um feed e entra lá uma propaganda de alguma coisa. Então, a taxa de conversão dela é muito maior do que qualquer rede social. Né? Qualquer rede social que a gente venha falar. Então, e aí a gente pega o trabalho do dia a dia dentro da rede, conhecendo os mecanismos do Google Meu Negócio, a gente consegue, em uma semana ou um pouco mais, ter quase mais de 40 mil views, 50 mil views em uma foto. Então, tu imagina isso, o impacto disso para o negócio, sem nenhum investimento de mídia. Não tem nada de investimento de mídia, ele é simplesmente orgânico. Né? Então, ele é uma ferramenta que a gente comentou, pouquíssimo explorada no Brasil. Ela tem um potencial gigantesco principalmente de conversão, conversão para o espaço físico como primeiro negócio, né, espaço físico, mas sim como marca, como interação de marca, as pessoas poderem comentar, as pessoas poderem avaliar e tu conseguir tirar insights ali de dentro. Né?
Um ponto bem interessante que eu gosto da plataforma, que nem tu comentou no início, Maia, é que ela libera, dentro do painel do Google Meu Negócio, libera um painel lá de insights. Esse painel de insights, ele te alimenta de muita informação. Até mesmo palavras-chave, as palavras-chave que as pessoas estão pesquisando que estão encontrando a tua empresa. Aham. Então, no momento que tu começa a fazer um trabalho de local SEO bem estruturado, tu começa a aparecer em pesquisas, por exemplo, a gente trabalha no coletivo, a gente trabalha com uma roda gigante, por exemplo, que é a roda gigante lá, Rio Star do Rio de Janeiro. Se a gente olha lá os top 10 buscas, obviamente a primeira vai ser roda gigante Rio Star, a segunda vai ser Rio Star. Só que a gente começa já a terceira e a quarta, já começam a aparecer palavras-chave, por exemplo, atrações no Rio de Janeiro, né? Mas atrações turísticas próximas ao Porto Maravilha. Então começa a vir já a palavra-chave que ele é do segmento, ele é da esfera do projeto. Né? Então isso que tu começa a sentir no momento que tu começa a fazer esse trabalho de SEO, de local SEO e construir isso. E aí te ajuda, na verdade, ele te dá insumos para a criação de campanhas, de outras campanhas, pensando em e-commerce, né? Dele dá muito específico as palavras, né? Então, lembra que a gente trabalhava com uma jaqueta específica, então era jaqueta, nanana, e chegava um monte de gente através daquela jaqueta que nem era alguma coisa que a gente achava tão importante e deu vários insights para a gente depois poder levar isso para o Ads e, enfim, poder levar, por exemplo, criar um conteúdo, no caso da Roda Gigante, criar um conteúdo para o blog falando sobre atrações, tudo bem que esse caso é meio óbvio, vamos dizer assim, mas pode gerar outros insights não tão óbvios, né, quanto esse Exato. enfim. Exato. E o que é também interessante desse painel de insights que ele libera, o Google, ele começa a te trazer informações tanto de volume de pesquisas naquele espaço próximo ao local. Né? Ele tem toda uma lógica de trabalho que ele é, assim, centrado no espaço físico. Então, não é possível hoje abrir um Google Meu Negócio sem tu ter um espaço físico. Né? Isso não é inviável. Isso não é possível. Era a outra pergunta que eu ia te fazer. Não, então se eu sou só e-commerce, não existo com uma presença física, não se aplica para mim isso, essa estratégia. Exato. Tem que ter um ponto físico. O que acontece? O próprio guideline do Google Meu Negócio, ele tem dois requisitos básicos, né, para tu conseguir ser classificado ou aceito como um espaço para trabalhar no Google Meu Negócio. O primeiro é ter um endereço físico, esse é o básico, e o segundo é tu atender o cliente face-to-face, que eles chamam, cara a cara. Né? Então, mesmo que tu tenha um espaço físico, que tu seja, por exemplo, um depósito de alguma coisa e não atenda o cliente, tu não é considerado um espaço físico de atendimento ao cliente. Né? Então, o que acontece? Hoje eu consigo abrir, se eu vier aqui, por exemplo, vou dizer que a minha casa aqui hoje é um e-commerce. Né? Eu posso abrir, só que acontece, eu vou começar a ter um alcance muito menor nas pesquisas, as pessoas não vão começar a fazer review desse local, então elas não vão visitar o local, não vão começar a ter reviews, os usuários não vão conseguir subir fotos desse local físico, e tudo isso são sinais que o Google vai entender dizendo, não existe, esse local não existe, então eu não vou classificar ele na busca. Então... porque uma coisa que eu queria perguntar é, qualquer um pode criar uma conta no meu negócio, né? Não precisa ser a marca. Então, no caso, isso que a gente está vivendo agora, dessas 200 lojas, sei lá, 180 foram criadas por pessoas X e a gente não tem controle sobre isso. O que é melhor, eu contestar ou eu criar outro? Como é que funciona isso? Então, os principais problemas estudando toda essa plataforma, os principais problemas para não conseguir ter uma boa classificação no local SEO é justamente perfis duplicados. Esse é o principal problema que existe hoje, né? Onde
Na antiga empresa que a gente trabalhava, Maia, em conjunto naquele projeto, existiam N perfis duplicados. Uma pessoa criou lá num ano, outra pessoa criou num outro ano, e tem formas de conseguir reaver esse controle, né? Então, um é propriamente forçando esse controle, ou é denunciando caso não se tenha acesso, né? Mas o ideal, de fato, é manter um local, né? E esse local, aí sim é a principal, é a batalha, né, dessa plataforma, que ela é muito nova. As pessoas, quando surgiu, as pessoas simplesmente criaram. Essas pessoas podem ser desde um gerente de loja até o dono da Exato. empresa, né? Então, hoje, tu tem já esse problema que acontece. Porém, assim como a ferramenta vem evoluindo, o próprio atendimento do Google vem evoluindo nesse sentido, né? De suporte, de entender que a plataforma começou agora a ganhar um corpo no Brasil, né? E entender que eles precisam desse suporte local. Então, hoje, se a gente, que nem esse projeto que a gente está se deparando com mais de 200 lojas pelo Brasil, a gente vai necessitar de um suporte muito grande do Google para conseguir uma agilidade, né? Uhum. Então, por isso, a plataforma ela é muito nova, ela surgiu naquele, né, mais uma plataforma, vamos criar, temos que criar, e aí, deu essa bagunçada toda na plataforma, e agora eles estão trazendo todos esses treinamentos, estão começando a fazer toda essa parte de conscientização com os comerciantes, etc. Então, agora que o próprio Google começa a enxergar o local, né? E o local Brasil, que eu digo como uma plataforma boa para se trabalhar, porque eles vão começar, até foi uma notícia que saiu semana passada, eles vão começar a trabalhar agora um pouco mais a parte de rentabilizar essa plataforma aqui dentro do Brasil, né? Que é Tá. adicionar, por exemplo, perfis verificados. Então, eu vou pagar lá um X dólares para o Google confirmar que realmente uma empresa existe, né? Tu começar a fazer mídia de rede de display, rede de pesquisa para o local, né? Então, eles estão começando a formatar a base para depois começar a vir com um projeto de expansão e rentabilização dessa plataforma, É legal, né? porque assim, conforme a plataforma vai evoluindo também conforme a gente vai evoluindo. Então, quando lançou, eu lembro que, como usuária, né, eu ia buscar um estabelecimento, aí eu olhava o horário de funcionamento e falava, mas será que esse horário tá certo? Não sei o que lá, tal. Hoje, dependendo da empresa, eu já sei, olhando, né, eu já sei que, ok, essa daqui atualizou o horário e etc. Mas ainda tem alguns que você fica na dúvida, puta, será que isso aqui atualizou? Será que tá assim? Ou quando é feriado, não sei o quê. Então, acho que com o verificado, você vai falar, puta, esse aqui, né, ele tá atualizando constantemente, então dá uma segurança pra gente também de simplesmente não ter que ligar, entendeu? Eu quero ir até o lugar, deixa eu entrar aqui para ver o horário, tá o horário, ok, não preciso confirmar nem nada. Ele Exato. vai evoluindo conforme a gente também, né, vai utilizando Exato. mais. Exato. E aí, para mim, acho que o grande o negócio dessa plataforma, eu digo, ele como plataforma e ele gerando impacto para o negócio, primeiro de tudo, ele é uma rede barata, sem algoritmos funcionando para fazer com que tu pague mais e apareça mais e apareça mais. Esse, para mim, é um dos pontos principais. O segundo é que a gente trabalha com um usuário que tem uma intenção já, né? Então, é um usuário que ele já está predisposto a fazer alguma coisa, seja buscando por voz, seja buscando por texto, né? Então, a pessoa ela toma uma ação para ter um resultado. É diferente de ele estar navegando, conversando com um amigo no Instagram, por exemplo, e cai Ser uma impactado publicidade. por tipo, uma propaganda oportunista, assim, totalmente de interrupção, né? Exato. É Então, é muito, uma é plataforma, verdade, é uma realmente. plataforma de business para business, né? A pessoa está lá pesquisando alguma coisa, então ela está naquele interesse, né, de fazer isso acontecer. Então, para mim, acho que isso é o que essa plataforma ganha em relação a qualquer outra rede social, né? De, de, obviamente, nenhuma vai substituir a outra, mas para o negócio eu acho que ela é muito importante, né? E aí, e quando a gente fala então ainda em negócios físicos, mesmo contando com a pandemia agora, onde vários espaços físicos estão fechados,
né, os pontos físicos, mas ela nos dá muito subsídio para outras coisas, de levar a pessoa para o site, né, fazer a pessoa entrar em contato direto com a marca, né, lá dentro tu pode adicionar, por exemplo, teu menu, teu cardápio, o próprio para pequenos negócios também, negócios de bairro, locais, tu pode até criar um site no próprio Google Meu Negócio. Ele tem a ferramenta de criação de sites, que é simples de fazer. Aham. É super. A usabilidade dela é muito fácil e ela ajuda também a tu posicionar melhor no Google, tu criando uma página lá dentro. Uhum. Então, o ecossistema do Google Meu Negócio ele é muito, muito bem construído. Ele é muito bem construído justamente para isso, né? Para ele conseguir essa pessoa do bairro, essas pequenas lojas também terem a chance de conseguir uma conversão, de também terem a chance de conseguir, né, aparecer numa pesquisa de busca. E aí a gente vê essas movimentações também de, por exemplo, agora vai viajar, ó, tem uma pergunta aí, depois a gente vai ler. Ah, da Laura, É, uma a amiga gente, minha. essa amiga, é um restaurante que virou delivery, pode se beneficiar com uma estratégia no Google Meu Negócio? Acho que sim, seguindo se recebendo reviews. Sim, com certeza. Isso com certeza ela se beneficia porque ao mesmo tempo que ela já foi um espaço físico, ela existe aquele espaço físico, porém está fechado temporariamente. O próprio negócio permite a possibilidade de tu colocar o iFood, contato direto, tu cai lá direto na página do iFood da empresa local. Então ele Uhum. está se construindo essa plataforma para atender essa nova demanda, considerando o Covid, né, para cá. E aí o que acontece? Se a gente pega, por exemplo, esses sinais que o próprio Google coleta das pessoas, né? Então, quando eu vou para São Paulo, por exemplo, eu compro uma passagem para São Paulo, então está na minha agenda que dia X eu vou viajar para São Paulo. Poucos dias antes de eu estar indo para São Paulo, eu já recebo um e-mail no meu e-mail do Gmail falando, esses aqui são os locais próximos onde tu vai te hospedar no hotel X que eu reservei pelo Booking. E essa informação que chega no e-mail, ele vem composto dessas informações que ele puxa do Google My Negócio. Então, tu começa a ter a Que oportunidade de... medo, que medo. Então, a privacidade não existe, né? A privacidade, isso não esquece. Isso aí já é passado. É, você viu quem entrou? A Fabi. Ah, Fabi, olha A aí. Fabi me assusta, ao mesmo tempo que eu acho muito legal, porque, enfim, o objetivo do Google, na verdade, é oferecer coisas relevantes, é ser relevante, né? Para que a gente ame ele e use ele o máximo possível. Mas dá uma assustada, né? Principalmente quando você marca voo, que daí ele apita, seu voo não sei o quê, e aí ele pergunta se você chegou bem, sei lá, umas coisas assim eu acho muito estranho. Mas é esse o Sim, intuito, né? De sugerir coisas relevantes para você basear no seu perfil. exato. E eu acho que também um ponto legal assim de a gente tratar mais sobre o Google Meu Negócio existem todo esse universo lindo, né? Bonito, assim, bom, a plataforma funciona, super bom, super legal, consegue subir foto via celular, tu pode mesmo tu mesmo fazer foto da fachada da tua loja, subir os produtos. Porém, se a gente constrói, usa a plataforma na excelência, né? E aí vai lá e a gente não dá essa importância à plataforma na questão de planejamento, estratégia ou insights que a gente vai retirar daquela plataforma. Se a gente não trabalhar isso em conjunto, ela não tem motivo de existir, porque ela vai ser mais um ponto de contato que tu vai ter que alimentar, se preocupar, atualizar, né? E estar lá sempre se relacionando. Então, no momento que abre essa plataforma, ela tem que, obviamente, entrar no escopo de trabalho do time de comunicação. E aí a Aham. gente, por experiência que a gente vem trabalhando com outros projetos, é bem legal quando a gente começa a olhar para os pontos negativos que a Ah, plataforma gera. Então, por exemplo, a plataforma gera reviews negativos. Ela pode, tanto review de 1 a 5, então existem N reviews ruins, por exemplo, né, que são horríveis. E aí, ao invés de a gente olhar para esses reviews que são negativos e falar, poxa, né, é negativo, o que a gente vai fazer? A gente vai responder, não vai responder? Mas a gente sempre entende que o review negativo
ele partiu de uma interação de alguma pessoa que atendeu aquele usuário. Né? Então, ou seja, ele passou num processo de jornada do consumidor, ele passou em algum momento que ele teve uma experiência negativa. Aí a gente começa a colher esses sinais dos pontos negativos dessa jornada pelas avaliações. E aí começa a atacar esses pontos negativos. Né? Então, por exemplo, recebemos uma avaliação negativa dizendo que a fila da roda gigante é ruim, por exemplo. Bom, aí já acende um alerta. Né? Um outro ponto negativo, o processo de pagamento é muito demorado, a fila para sair é muito demorado, já acende um outro alerta. Então, a plataforma, além de te beneficiar no sentido de posicionamento, ranqueamento orgânico, ela te beneficia nesse background de coisas de insights, de negócio, né? Porque tu tá ouvindo as pessoas, né? As pessoas estão ali, elas estão fazendo review e tu tá ouvindo essas pessoas. Então, é um contato direto com o consumidor, que muitas vezes, quando eu trabalhava pelo menos nas marcas, atrás do balcão da empresa, tu tinha os intermediadores, né? Que é o representante que vai falar com o lojista, é o lojista um supervisor, é um gerente, e o negócio não chega até onde deveria chegar, né? Quer dizer, para a resolução de um problema desse. Então, você acha que deu uma escancarada, assim? Agora está visível para todos o que antes tentavam concentrar. Tipo, vamos manter aqui entre nós, né? Não sei, eu penso na questão de um supervisor de uma determinada região. Então, aquela recorrência de reclamação, ele tentava conter, né? E, enfim, e agora o negócio explodiu, está visível para todos, vamos dizer assim, né? E, na verdade, no caso, a gente, dentro do e-commerce, é muito relevante review, né? Esse review, ele ajuda em N aspectos, assim, a diminuir o volume de saque, né? O volume de troca. Então, assim, logística reversa custa muito caro, né? E prejudica muito a experiência. Então, quanto mais review eu tenho dos produtos, principalmente de moda, falando de numeração, de características do produto, se ele laceia ou não, e etc., ajuda pra caramba, né? E no começo, quando a gente começou a implementar a review dentro do e-commerce, era muito comum que o dono da marca não quisesse que a gente deixasse público um review negativo. Sendo que, na verdade, o review negativo, junto com o positivo, é que traz a verdade, né? Vamos dizer assim. Porque nem só de review positivo acontece você vai ver só funcionário da empresa, né? Ali comentando. Uma operação real vai ter gente insatisfeita porque somos seres humanos, não tem como, né? E aí, você viu algum problema, assim, das pessoas se incomodarem com isso? Não, porque o que acontece, como a plataforma ela é muito nova, de novo, a plataforma é muito nova, acho que nem gerentes, nem supervisores e donos das empresas conhecem essa plataforma, então acho que não chegou ainda a esse nível, né, de conhecimento. Eu não estou falando de todos, obviamente que existem, né, pessoas que conhecem, mas para nós de comunicação que trabalham com isso, ele é uma plataforma onde a gente consegue tirar esse intermediador do caminho, né, ver o review instantâneo daquelas pessoas que estão visitando a loja, né, ou visitando aquele ponto físico, e começa a tomar ação em cima disso. Diferentemente de um e-commerce próprio, de uma plataforma própria, a gente não tem controle naquela plataforma do Google Meu Negócio no sentido de eu vou excluir este comentário, eu vou excluir este review. O máximo que a gente pode fazer é denunciar por alguma coisa que a pessoa escreveu totalmente esdrúxula, ou que não tenha. Você pode denunciar e o Google vai fazer uma avaliação. Um palavrão, etc. Né? Mas o que acontece? A gente perde o controle da plataforma, eu digo no sentido de vou só apresentar comentários bons, e tu trabalha justamente com o importante, que é oferecer o serviço relevante para aquele usuário. Então, acho que é aí que vem a principal mudança da plataforma, né? Que ela te mostra a realidade, ela te mostra o que acontece. Né? E aí, por exemplo, né? Escancarada ali. Então, no caso dessa que a gente está trabalhando agora, gente, tem um monte de coisa ali pesada, de que o atendimento está muito ruim,
e etc. Enfim, é um negócio que foge do controle. Bom, nem o controle da conta a gente tem, né? Mas, enfim, deixa eu só perguntar uma coisa. Esse Alexandre que está aqui é o Alexandre que trabalhou com a gente? Isso, o Alexandre trabalhou com a Ah, gente. Valeu. opa! E aí, Ale, tudo bem? É Todo mundo aí, legal, ó. às vezes, ver. E aí, gente, eu estava aqui dando uma passada nos pontos que a gente tinha colocado para conversar. Então, eu queria ver se de repente você não dava uma dica para alguém que ainda não está trabalhando local, é, como que ele pode inserir isso dentro do planejamento dele, como se fosse mais uma rede social, vamos dizer assim, e quanto tempo ele vai precisar demandar para abastecer aquilo ali, enfim. Entendi. Então, acho que dessa parte específica de se iniciar o trabalho dentro dessa plataforma, até tem uma pergunta aqui da Carmel. A Carmel também trabalha comigo em outro projeto. Ela Tá. perguntou aqui, né, se uma pessoa leiga consegue cadastrar o seu próprio negócio, né? Então, iniciar o seu próprio negócio, sim, a pessoa consegue, né, consegue cadastrar, consegue fazer todo o processo por ela mesma. É bem intuitivo, né, uma plataforma super Uhum. intuitiva, fácil de usar, né? E aí, o que acontece? Vai usar como um usuário comum a plataforma, e aí se começar a se aprofundar em estratégias, que algumas dicas que eu vou trazer agora, aí tu Uhum. começa a avançar na plataforma, utilizá-la como negócio mesmo. Então, dessa tua pergunta, mas sobre, né, dicas ou, sei lá, experiências que eu já tive com a plataforma, né, Uhum. no momento que a gente entende ela como um ponto de contato. Bom, ok, ela é um ponto de contato novo, a gente precisa trabalhar essa plataforma. Aí a gente começa a construir esse escopo de trabalho dentro dessa plataforma, né? Então, diferentemente de uma rede social, ou diferentemente de qualquer outro canal, por exemplo, no e-mail de saque, ali dentro o volume de troca de mensagem, o volume de informação, ela é muito grande, né? Dependendo do teu espaço físico, obviamente, ou do Uhum. tamanho do espaço físico, ou da quantidade de lojas que se tem, é um volume constante de reviews, é um volume constante de perguntas, é um volume, então é sim necessário ter sempre alguém olhando para dentro dessa plataforma, diariamente, como se fosse um saque tradicional. Até ultimamente a gente está vendo muito mais o setor de saque trabalhando muito mais dentro do Google Meu Negócio do que fora, né? Fora, Ah, tá. fora quer dizer tipo e-mails, por exemplo, né? Hoje é muito mais fácil a pessoa entrar no Google, pesquisar o local e mandar uma mensagem para o local ou fazer um review daquele local, do que entrar no site da marca, achar o formulário de contato, preencher o formulário de contato. Ainda mais pensando que é mobile, né? Que, né, Uhum. dificulta ainda mais, né, se o site não é preparado para mobile. Então a gente já começa a ver uma migração para essas do saque para essas plataformas mais, né, Google Meu Negócio e Social. E aí quando se olha para o Google Meu Negócio específico, né, existe lá uma regra básica de trabalho dentro do Google Meu Negócio que serve para qualquer um que vai abrir agora um Google Meu Negócio, ou quem já trabalha, ou que já existe o Google Meu Negócio, ou até mesmo que a marca não saiba que existe e ela já está lá no Google Meu Negócio, porque alguém Isso, que já acontece visitou a bastante loja. também. Isso. Então, o Google ele libera o principal ponto básico de trabalho, que é o NAP, né? Que é o number, o endereço e o telefone, né? Então, por exemplo, número, endereço e telefone. Esses aqui são os números que é telefone, né? O fone, o número do próprio local, né? E o Uhum. endereço. Então ele libera essas três informações que são informações básicas para cadastro. E isso eu vou dar um exemplo assim. Bom, eu tenho, para deixar um pouco mais claro, eu tenho 5 lojas, né? As 5 lojas, são 2 em Porto Alegre, 2 em Gramado e mais uma em Novo Hamburgo, por exemplo. Uhum. Eu se eu adicionar um nome, por exemplo, loja X Porto Alegre, loja X Gramado, loja X não sei o quê, não funciona. Ele Não? não funciona dessa forma. Ele funciona pelo nome da loja e o endereço e o telefone que vão fazer com que
isso seja localmente relevante, né? Porque Tá. imagina, a pesquisa do local, ela vai aparecer para quem está próximo ao local. Então, se eu estou aqui em Porto Alegre, por exemplo, e pesquiso loja X, obviamente não vai me aparecer em Gramado, porque Gramado está a 100 quilômetros daqui, vai aparecer local. Então, ele começa a te dar algumas dicas de forma de trabalho que aí a gente tem que se aprofundar bastante, mas são pequenas dicas que, cara, faz o correto, né? Então, quando for fazer o primeiro cadastro no Google Meu Negócio, vão ser 3 etapas, que são essas 3 etapas, né? É o nome, é o endereço e o telefone. Essas 3 etapas. Se seguir essas 3 etapas de forma como ele determina a própria plataforma, está perfeito. Então, não, é uma coisa que o próprio Google já tenta educar isso no próprio cadastro, né? Mas o que acontece é que a gente vê muito por aí, até nesse projeto que a gente está trabalhando junto, é que a gente olha de vez em quando, nome da loja, e o cara aproveita e bota o nome da cidade do lado do nome. Mas isso não é o nome da loja. O nome da loja é o nome da loja. A cidade vai estar no endereço, né, que tu vai colocar no próximo passo. Entendeu? Então, Tá, perfeito. É que daí, agora você falando, com certeza o pessoal usa o mesmo princípio para criar o perfil na rede social da loja. Então, né, quando tem uma loja tem várias unidades, acaba que se não tem uma política clara, cada gerente cria um perfil da loja da cidade, né? E aí é sempre isso, marca a cidade. Então, acho que exato. pode ser que herdou isso. E não é isso, então, né? Na hora que eu for dar o nome, é o nome, porque o resto vem depois, que são as coisas de localização, né? Exato, exato. Então, ele sempre segue essa lógica, né, do NAP, que é nome, endereço e telefone. Então, não se pode misturar, ou seja, lá no nome do local, eu não vou colocar a cidade que é. Então, eu não vou colocar loja X Porto Alegre, né, ou loja X São Paulo, loja X Pinheiros, loja X Vila Madalena. Né? Então, isso tudo, o sistema ele é construído justamente para fornecer essas informações no momento certo. Né? E o que acontece? Se a gente trabalha o nome, por exemplo, loja X Pinheiros, isso tudo começa a ser desclassificado nas buscas. Tu começa, aí vem aquela conexão com o tradicional do antigo, né? Exato. Né? Que aí ele começa, bom, se a pessoa não está seguindo a regra básica, para que ele vai estar lá em primeiro da busca? Então, E aí ele já começa a te negativar, ranquear negativamente, porque você não está seguindo as boas práticas. exato. E a gente aqui no coletivo, a gente tem um resultado incrível com o Google Meu Negócio, justamente porque a gente está simplesmente seguindo as regras e utilizando Não é todas nada as demais, né? Não é Não é nada nada demais. além. Eu vou ter que te cortar, porque assim, falta 1 minuto só pra gente, depois a live vai ser derrubada. Então eu queria aproveitar esse 1 minuto para as suas considerações finais e aproveitar para agradecer você mais uma vez e agradecer todo mundo que participou, enfim, que está aqui compartilhando com a gente. Eu agradeço o convite, Maia, muito obrigado. Eu acho que é um papo que dá bastante assunto aí para a gente conversar. Tem muita coisa, ele é uma plataforma muito legal de se trabalhar. E todo mundo que quiser aprender mais, tem muita coisa na internet. Muita coisa que é querer pesquisar, é querer ir atrás, é querer aprender. Que certamente tem muito espaço para crescer essa plataforma aqui dentro. E por último, antes que encerre a nossa call, olhem para a plataforma que ela é foda. Ela tem uma entrega muito boa e relevante, organicamente e com custo baixíssimo. Local SEO na estratégia, né? Isso aí. Fechado. Obrigada, então. Beijo para todo mundo. Obrigada, gente.